Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Livrologia. Então, se você gosta de livros, se você é um leitor ávido, se você gosta de sugestões de livros, né, ouvir comentários sobre sugestões de livros, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, porque aqui a gente sempre está postando sugestões de livros interessantes para você e os melhores livros eu estou trazendo para cá, tá? Então, esse livro que a gente vai falar hoje foi um livro que, de certa forma, causou um impacto muito grande na minha vida, porque, olha só, eu vou primeiro falar sobre a questão do livro, né, sobre o livro, de que livro eu tô falando, né, apesar de que você já viu aí no título, mas enfim, vou falar primeiro sobre o livro e depois eu vou falar o porquê que me impactou e depois eu vou falar alguns detalhes sobre o livro, tá? Então fica com a gente até o fim. Eu estou falando sobre o livro da psicóloga Elvira Gross, tá? Avião, Viaje sem medo. Entenda, domine e supere o medo de voar. Então, esse livro daqui é para quem tem medo de voar, né? Inclusive, eu costumo brincar, né? Eu costumo dizer, algumas pessoas me perguntam, né? Se você tem medo de avião, eu falo assim, lógico que não. Se o avião estiver lá parado, eu vou lá, entro no avião, fico super tranquilo, tal. Durmo no avião, inclusive, não tem problema nenhum. O problema é quando o avião decide voar. É verdade. Esse é meu problema, né? Inclusive até o Ariano Suassuna, né, que é paraibano, que as pessoas acham que são meu conterrâneo, que eu sou recifense. O Ariano Suassuna costumava dizer que existem dois tipos de pessoas, né? As pessoas que têm medo de voar e as outras pessoas que mentem, né? Então, de certa forma, assim, essa questão de medo de voar é uma questão muito frequente, né, na vida das pessoas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Hoje em dia, principalmente, que muita gente está voando, muita gente está viajando de avião. Então, o que foi que aconteceu na minha vida, na verdade, para eu encontrar esse livro? Como foi que esse livro caiu nas minhas mãos? Eu quero contar essa história para você rapidamente aqui, para você entender a importância desse livro aqui, como foi que ele impactou minha vida, tá? Eu tive uma experiência muito negativa quando eu tinha por volta de mais ou menos uns 9 anos de idade. De uma forma até irresponsável, um tio meu acabou me levando numa viagem de ultraleve. Inclusive eu conversei certa vez até com uma aeromoça, né? E a aeromoça falou: eu não tenho coragem de voar de ultraleve. Pois bem, ele me levou no ultraleve, mas ele me levou como ser uma terceira pessoa. O ultraleve dele, eu não sei se tem ultraleve para 3 pessoas, mas o ultraleve dele era um ultraleve que só tinha espaço para 2 pessoas. E ele me levou como terceira pessoa, sem qualquer tipo de segurança, sem cinto de segurança, eu me segurando na estrutura do ultraleve, que o nome já diz, né? O ultraleve. Então aquilo ali não fornece segurança para ninguém. Eu olhava para baixo, via o mar lá embaixo, né? Porque a gente estava na praia quando aconteceu. Eu não tinha onde botar os pés. Então, assim, foi uma sensação de horror, foi um pânico muito grande que criou em mim. E isso acabou criando um trauma. O que aconteceu? Quando eu tinha 9 anos de idade aconteceu isso, né? E eu simplesmente, tudo bem, eu desci do ultraleve, sã e salvo. Não aconteceu absolutamente nada, eu não me feri, não caí de lá de cima, mas o trauma ficou. E aí o que aconteceu é que quando foi mais ou menos em 2009, eu precisei participar de um evento lá do Itaú, do Banco Itaú, né? Eu não sei se eu falei nesse canal ou em outro canal, né? Que tem outro canal também que eu tenho, que é o canal Marisson Fraga, é o canal que a gente fala inclusive sobre questões de psicologia, psicanálise, a gente fala sobre questões emocionais, funcionamento da mente humana. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Inclusive tem tudo a ver com esse assunto aqui que a gente tá falando, porque a gente tá falando de um livro de uma psicóloga. Então eu vou deixar o link aqui abaixo e vou deixar o link também fixado no primeiro comentário. Se você quiser se inscrever no nosso outro canal, está lá disponível para você com um assunto que é relevante para quem gosta dessa questão de psicologia, psicanálise e por aí vai. Mas o que acontece? Voltando ao assunto que eu estava falando, quando foi em 2009, eu precisei justamente ir para Salvador. E eu de Recife para Salvador, uma viagem de 45 minutos. Teve até uma situação engraçada que a pessoa que estava do meu lado percebeu que eu estava com medo e falou assim: vou segurar a tua mão, né? E de certa forma eu pensei, eu não falei para ela, mas eu pensei assim: não tem a menor diferença de segurar a minha mão. Vou continuar tremendo aqui, porque assim, só fazia diferença se a pessoa tivesse asa. Como ela não tinha asa, então não fazia diferença. Se o avião caísse, ia cair todo mundo junto e eu ia cair de mão dada com ela. Então assim, não tinha a menor diferença, sabe? Não me passou nenhuma segurança.
E essa questão de fobia de avião acabou me perseguindo, né, durante muitos anos, e eu posso dizer a você que ainda me persegue. Mas esse livro aqui foi determinante para mim, porque no ano de 2010 eu fui contratado como gerente de um banco. Eu estou resumindo aqui a história, tá? Fui contratado como gerente de um banco de grande porte nacional, e todo ano eu precisava ir para São Paulo, de Recife para São Paulo, que são 3h30 para ir e 3 horas para voltar, né? Inclusive, até não sei se você já viajou de avião e se você entende o porquê disso, mas quando chega lá, eles precisam ficar esperando, né, a questão da autorização da aterrissagem. Por isso, 3h30 de Recife para São Paulo e 3 horas para voltar, porque os aeroportos de São Paulo são muito mais... a movimentação é muito mais intensa do que justamente a movimentação daqui do aeroporto de Recife. Pois bem, quando eu me deparei com essa situação, inclusive para assinar o contrato de contratação para gerente do banco, eu precisava ir para lá. Então, veja bem, eu estava desempregado, recebi essa proposta e eu precisava voar. Eu sabia que não tinha alternativa, eu precisava fazer isso. E o que acontece? Eu fui procurar algum treinamento, né, na internet para justamente vencer o medo de avião. E quando eu encontrei a questão da Elvira Gross, que estava dando um treinamento lá em São Paulo. Olha só, o treinamento dela parecia ser fantástico. Eu não sei se ela fornece esse treinamento até hoje, mas o treinamento dela, pelo que eu vi, era fantástico. E eu me empolguei. E justamente quando eu vi, eu percebi que o treinamento era em São Paulo. Então eu falei, pô, não vai dar para eu fazer, porque o treinamento é em São Paulo, eu estou em Recife. Então assim, eu tenho medo de voar, como é que eu vou fazer? Eu vou para lá de avião? Não tem condições, né? Então o que acontece? Eu descobri que ela tinha um livro lançado, que era justamente esse. E esse livro daqui esclareceu muitas questões na minha mente. Por que eu sentia medo, qual era a importância do medo na minha vida. Tem um capítulo aqui, por exemplo, que ela descreve uma aterrissagem lá no aeroporto de Santos Dumont. Então tem muitas questões interessantes. Deixa eu dar uma lida aqui só num sumário para você. O primeiro capítulo é a questão de por que temos medo. Ela vai explicar justamente essa questão da importância do medo na nossa vida. Inclusive, nós só estamos vivos até hoje porque a gente sente medo. Então o medo, na verdade, ele não é o inimigo da gente. O medo, na verdade, é o nosso aliado. E a gente precisa entender a importância do medo na nossa vida. Então foi a primeira quebra aqui que eu já encontrei nesse livro, né? No capítulo 2 ela tem a questão do condicionamento para sentir medo. No capítulo 3, quando o medo vira fobia, né? Para você identificar se realmente é uma fobia ou não. No meu caso, é uma fobia. Capítulo 4, voar de avião é perigoso ou não? Aí ela já vai mais para a questão técnica, estatística e por aí vai. Capítulo 5, medo de voar e por aí vai. Tem até o capítulo 8, na verdade, quando tem depoimentos. Eu não quero simplesmente chegar para você aqui para dizer para você, capítulo por capítulo, o que é que ela fala. Eu gostaria que você lesse esse livro, se você tem medo de avião. Se você tem medo de avião, não. Se você tem medo que o avião voe, né? Justamente lembrando daquela brincadeira que eu fiz logo no início. Porque assim, eu já paguei muito mico, como a gente fala aqui em Recife, né? Eu já passei muita vergonha, na verdade, em avião. Enfim, eu já senti sensações completamente desagradáveis em avião, mas em todas as vezes eu enfrentei o avião e eu garanto a você que foi justamente por causa desse livro aqui, tá? Eu não posso dizer a você que eu perdi o medo de voar. Eu não posso dizer a você que a minha fobia ela foi vencida, porque é preciso um tratamento para isso, tá? Volto a lembrar do canal da gente lá, o canal Alisson Fraga, onde tem questões de psicanálise, psicologia, comportamento humano, funcionamento do mente humano, questões emocionais. Mas o que eu quero falar para você aqui nesse vídeo hoje é que se você tem medo de avião, eu acho que no mínimo, você deveria ter a experiência de ler esse livro aqui, porque é um livro que vai abrir definitivamente a sua mente sobre essas questões do porquê, inclusive até você tem medo de voar, né? Na minha concepção, por exemplo, eu acabei descobrindo que parte do meu medo de voar era justamente a questão da perda de controle. Existem pessoas, eu não sei se você sabe, mas existem pessoas que elas voam durante a vida toda e quando chega mais ou menos 30, 40 anos, elas começam a desenvolver uma fobia de voar. Que merda, hein?
Sabia não? Porque a fobia justamente é caracterizada por um medo irracional. Então, não adianta você dizer que é frescura. Se você tem um amigo seu, por exemplo, que tem medo de voar, não adianta você dizer que é frescura. Não adianta você dizer que é besteira dele, que é falta de coragem. Não adianta. É uma questão de um medo irracional e é um medo que toma você por completo. É aquele negócio que Augusto Cury vai chamar de sequestro emocional. Ele gosta de definir dessa forma. Então, esse livro aqui da Elvira Gross é um livro interessantíssimo para quem quer aprender, na verdade, a lidar com o seu medo de voar. E eu não sei se ele vai resolver a questão da sua fobia. Comigo não resolveu, mas me deu coragem para eu enfrentar durante praticamente 5 anos da minha vida, né? Não, praticamente não. Exatamente 5 anos da minha vida, todo ano tendo que voar ou para Salvador ou para São Paulo e tendo que voltar, inclusive, né? Teve até uma situação, inclusive, que foi engraçado, porque eu passei mal, logo na primeira vez, quando eu tive que voar para São Paulo, eu passei mal. E aí eu fui para o hospital, chegou no hospital, a médica falou assim, olha, é só medo de voar e tal, eu sei que você vai viajar amanhã, eu vou te passar um clonazepam, né, que é o equivalente ao Rivotril. Vou te passar um clonazepam e você vai voar tranquilo. Eu tomei o clonazepam e não viajei tão tranquilo assim, mas tudo bem, eu viajei tranquilo. E quando chegou lá em São Paulo, eu fiz o que tinha que fazer, fiz o treinamento, estudei e tal, passei 15 dias lá em São Paulo, um pouco mais do que isso. Quando eu ia voltar, eu descobri que eu tinha perdido esse remédio, então estava sem Rivotril para voltar, né? E foi um drama muito grande, inclusive eu cheguei a ligar para minha família para dizer, olha só, a partir de hoje eu vou morar aqui em São Paulo, tá? Não tem como... Não, nada a ver, irmão. Não tem como voltar para casa, eu vou morar em São Paulo, vou procurar um lugar aqui para entrar nesse avião, eu não entro. E foi justamente lembrando dos ensinamentos desse livro aqui que eu consegui, mesmo com muito medo, mas eu quero lembrar a você que coragem, você agir com coragem não é ausência do medo. Agir com coragem é você agir mesmo com medo, né? Mesmo apesar do medo, inclusive. Então, lendo esse livro daqui, eu consegui definitivamente voltar para a minha casa e deu tudo certo. E olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu não morri de avião, pelo menos ainda, né? Então eu não morri de avião, eu quero voltar a viajar. Esse livro daqui é um livro que eu lembrei agora há pouco, que eu já tinha lido e que eu vou reler, porque eu estou querendo voltar a viajar de avião. Então eu percebi que é um livro que me ajuda muito, eu tenho certeza que pode ajudar você, tá? Se você gosta de sugestões de livros, então você está no lugar certo. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber sempre os nossos próximos vídeos, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.